Bom dia, Lari. Bom dia, seja bem-vinda. A que estava terminando aqui de conversar, vai concluir agora o pensar que essa menina tem um pensamento agora absurdo. A gente se dispôs a fazer esse projeto junto com a Lari. Para quem não conhece ainda, porque sempre chega gente nova aqui no perfil, a Larissa é nutricionista e ela foi a nossa nutricionista desde lá do nosso processo, né? Então, recém que a gente começou, a Lari já iniciou em seguida e foi ela que aí nos instruiu durante todo esse período. Então, Larissa Santos, se apresente para esse povo maravilhoso. Muito bom dia, pessoal. Muito prazer, né? Eu sou a Lari, para os íntimos que vão chegando, os que estão chegando que vão virar íntimos, né? Eu sou nutricionista, tô com o Jean e a Cris desde o comecinho deles, né? Às vezes eles falam que foram na Nutri do postinho de saúde, mas uma semana depois eu já arrecadei eles para mim. E assim, desde o começo mesmo, né, gente? Quando as redes sociais não eram tão grandes, quando eles ainda não falavam só disso nas redes sociais, né? Então, eu vi uma evolução muito grande neles desde o começo até aqui. E é o que a gente quer trazer um pouquinho nas lives, né? Que não é só sobre emagrecimento, mas é sobre o que se ganha, a evolução que tem, pra gente estar realmente fazendo acontecer. Vamos lá então, né? Vamos lá. Antes da gente iniciar tudo, eu queria deixar para vocês aqui o mover que vai nos levar durante esses 5 dias de live. Que eu digo para vocês o seguinte, desde quando eu iniciei meu processo de emagrecimento, eu sempre tive, não, um processo de emagrecimento não, a minha vida, a minha história, inclusive com Deus, e eu sou cristão, tá, gente? Para quem às vezes não é cristão que está aqui, né, eu quero passar isso para vocês, mas o que vai mover a gente durante esse período, durante essas 5 lives, está lá em Mateus, capítulo 22, versículo, vou deixar já direto no 39, tá? Mas é do 36 ao 39, leiam lá. E Jesus diz, o segundo é semelhante, ame ao próximo como a si mesmo. Mas ninguém pega o gancho disso. Porque a grande maioria, inclusive eu, durante muito período, queria ajudar o próximo sem me amar. Então não ia adiantar. Como é que eu ia ajudar o próximo sem me amar? Sem eu, Jean, estar cuidando de mim, do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Eu não estava perfeitamente amando o próximo. Porque eu não me amava. Se eu não me amava, logo não estava ajudando da forma que eu deveria ajudar a outra pessoa. Então esse mover que é o que vai nos levando a partir de agora. Uma das coisas, Lari, que sempre o pessoal pergunta, e hoje é o objetivo, é fazer com que as pessoas olhem para dentro de si. As pessoas sempre perguntam para mim, e eu vou pegar esse gancho com a experiência daquilo que entra no teu escritório, lá com o pessoal para fazer a consulta com a Larissa Santos, a Nutri, sobre, Jean, quando é que deu o estalo que tu viu que tu precisava emagrecer? Quando é que te aconteceu o teu choque de realidade? O pessoal sempre fala, choque de realidade. Quando é que eu vi o meu erro? Meu erro eu vi quando eu olhei para mim e vi que eu estava errado. E vi que todos os conceitos da minha vida estavam errados, que tudo aquilo que eu pensava estava errado. O meu maior... E, Lari, eu acredito que essa é a jogada, sabe? Tipo assim, as pessoas às vezes chegam no consultório, algumas pessoas, ok, elas se veem no erro, chegam lá prontas, mas algumas não. Conta como é. Eu falo que assim, quando a gente reconhece o nosso erro, a gente sabe onde a gente tá errando, a gente já tem 50% de chance de dar certo para mudar, tá? E quando a gente está resistente a isso, quando a gente acha assim que não é aquilo, acha que realmente o que tu tá fazendo tá certo, a gente não cria essa consciência para realmente mudar. Tá? E no consultório, eu acabo pegando muito paciente que até vem com esse reconhecimento, porque teve aquela virada de chave. E eu sempre falo que assim, ó, essa virada de chave, ela dá em um momento muito sério, às vezes, na vida da pessoa. Então, por exemplo, no caso do Jean, foi quando, eu lembro que vocês foram, né, no médico, ele falou que de repente tinha que fazer bariátrica e tudo mais. Então, teve toda essa história. Isso é um choque de realidade. Tem pessoas que, às vezes, sei lá, pegam uma foto do casamento de 20 anos atrás,
atrás, de 10 anos atrás, e se vê extremamente mais, né, com muito mais peso. Tem gente que pega uma foto aleatória que tu tava vendo e tem aquele choque de realidade. Tem gente que às vezes é porque tu viu que tá com uma pré-diabetes, que tá com colesterol muito alto. Então é importante às vezes ter esse choque de realidade, né, e reconhecer esse erro, reconhecer onde tu tá errando para que tu consiga realmente mudar. Só que assim, nunca é só um motivo, né? E eu acho que esse é o mais interessante para as pessoas analisarem, assim, porque tem vários motivos que levam as pessoas a ganharem peso, a realmente estarem num excesso de peso, numa obesidade. E aí eu pergunto para vocês, né? Quais foram os motivos que levaram vocês a ganhar peso lá atrás? E uma das coisas importantes, nós lá atrás, né? Eu mesmo já me digo, mas é porque é que hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Então, tem algumas outras situações. Mas os motivos que levaram foi as minhas escolhas. Eu, Jean, quando eu cheguei em casa, Lara, eu até conto que aquele dia contigo, eu estava bem relutante em fazer a dieta e tal. Inclusive, eu culpava a Cris. E aí eu cheguei em casa, eu me lembro que eu peguei aquele livro dos 66 dias para criar hábito. E aí eu dei uma... Tipo assim, acho que eu li 2 páginas. E lá estava justamente sobre reconhecer os próprios erros e que a gente não tem que terceirizar a culpa. Pô, aquele dia foi assim, ó, pá, tapa na cara. Eu voltei e falei para eles, mas o erro é meu, não foi teu. Fui eu que escolhi casar contigo. Não foi ela que escolheu? Também, é óbvio que é uma escolha mútua, né? Sim. Mas fui eu que escolhi casar contigo. Fui eu que escolhi dizer que não ia para academia porque tu não queria. Fui eu que escolhi fazer as comidas que a gente estava fazendo porque eu sabia qual eram as comidas da dieta, porque eu já vinha fazendo dieta há muito tempo. Fazendo antes. Eu sempre fiz na minha vida, gente. Então, tipo, naquele momento eu escolhi aquilo, eu escolhi fazer aquelas comidas. Eu, Jean, era o culpado. E tu, Cris? Então, eu acredito que eu fui muito as crenças limitantes, que eu acho que isso muitas pessoas não acreditam que isso foi a minha criação dessa forma, é o certo, eu fui criada assim. Mas na realidade, eu entendi durante o meu processo de emagrecimento hoje que eram crenças. Então, o que acontece? Em casa eu sempre tive lata de leite condensado, a reveria, doce de leite. Então, o meu problema com doce já veio daí, da infância. Então, o que acontece? Hoje eu entendo que a minha mãe era assim e eu aprendi a ser igual. Repetindo então eu padrões, né? Isso, então eu comi em excesso e eu acho que Lari, teve a situação do bloqueio com o meu pai, relacionado à paternidade. E isso, passando para o pessoal hoje, gente, levou tempo. Então, construir até onde eu cheguei até hoje, nesse exato momento, levou esses 2 anos. Para eu conseguir chegar no meu objetivo, para mim compreender sobre a alimentação, o que era bom, o que eu precisava tirar, o que eu precisava maneirar. Então hoje eu não deixo de comer as besteiras, mas eu maneiro, não era em excesso igual eu estava fazendo. Eu aprendi que teve 2 fatores: a situação da minha criação, que eu poderia comer, viver aquelas besteiras e dane-se, porque eu tinha que viver, e a situação do meu pai, que praticamente hoje a Lari, quando eu fui na consulta com a Lari, ela perguntou por que a gente estava lá, qual era a intenção. Então eu disse que eu estava lá para ajudar o Jean. Mas o que acontece? Por mais que seja por amor, tu também tem que se ajudar, porque eu também estava na mesma situação, eu também estava obesa, eu também estava ficando com problema de saúde, que acabou. O que acontece? Responsabilidade minha. O meu joelho, ele estourou por conta da obesidade, a minha coluna piorou, né? Já estava com problemas, mas foi só agravando. E isso eu trouxe para agora. Eu tenho ainda? Tenho. Continuo fazendo as coisas? Continuo. Porque não vai me impossibilitar. Eu não tenho que pegar isso, né, como um erro e levar daí adiante essa situação para frente. Uma das coisas que nós tínhamos quando a gente iniciou lá era o chamado paladar infantil. Muito. Né, que a gente... Muito. Né? E são vários motivos, gente, que levam vocês a ter esse paladar infantil. Então, assim, ó, não se desesperem. Pode ser motivo de escassez na infância, que vocês não tinham isso na infância, aí quando vocês
chegaram à fase adulta, vocês agora eu posso comprar, então eu vou comer o que eu quero. Pode ser porque durante a fase da tua infância tu teve bastante e tu não te acostumou com outro tipo de alimentação. E aí, como foi o caso da Cris, por exemplo, isso, e aí tu ficou comendo dessa forma. Aqui você tem duas pessoas totalmente distintas. Escassez, eu não tinha isso na minha infância, e alguém que tinha isso na infância dela. Então, olha os motivos que os dois levaram a ter esse paladar infantil. E olha que interessante, né? Para o pessoal entender como cada um tem os seus motivos mesmo, né? Cada um acaba chegando no excesso de peso por algum motivo. Eu tive compulsão alimentar também, depois que eu recém tinha me formado. E o meu motivo para ter, que eu ganhei 12 quilos na época, foi justamente porque eu estava trabalhando em excesso mesmo, eu estava com 2 empregos, então eu trabalhava, né, de segunda a quarta como nutri, começando, mas trabalhava de quinta a sábado como manicure, não parava um minuto, porque final de semana eu queria fazer tudo ao mesmo tempo que tinha para fazer, fiquei ansiosa, traumas de relacionamentos abusivos, traumas, né, do meu pai, que eu perdi ele super cedo, e foi estourar tudo naquela época. Eu já tinha conhecimento, eu já estava formada, eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia. E aí a pressão, né, de meu Deus, estou formada, como assim eu me formei, eu ganhei peso, e aquela pressão toda que eu sou nutricionista e eu estou ganhando peso, Jesus! Exatamente isso. Então, assim, a gente, cada um tem os seus motivos realmente para estar ganhando peso e os seus motivos para fazer as coisas do jeito que faz hoje, tá? Então, igual o Jean falou, eles chegaram no consultório com paladar infantil. E tem muita gente que tem esse paladar infantil, né? O Jean, no começo, eu lembro que ele botava maionese na salada para conseguir comer a salada. Então, ele não conseguia. Só que o fato é, quando a gente reconhece que a gente tá errado, né? Que assim, não tá bom, eu preciso mudar. A gente vai pensar em trilhar um caminho, né? Um caminho para mim conseguir melhorar aquilo ali. E aí, sobre a questão ali do paladar infantil, não tem muito o que tu fazer além de tu passar a comer. Pra te se acostumar, né? E aí a gente acaba, às vezes, colocando a responsabilidade no terceiro, igual o Jean falou. É porque meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou, eu não tinha em casa, ou é ruim, eu não gosto. Mas eu não quero comer isso aqui, porque isso é pra mim comer salada. E aí, em vez da gente olhar pro nosso erro e pensar na solução, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba focando no problema. E quando a gente foca no problema, o problema expande. O problema realmente vira muito maior do que a ação que tu tem que fazer para conseguir passar por cima dele, né? E aí que é importante, que daí é focar na solução. E o principal passo, inclusive para os exercícios que a gente vai passar para vocês fazer em casa, quem está assistindo, é vocês não terceirizar a culpa. Não terceirizem aquilo que é culpa somente de vocês. Porque ninguém abre a tua boca que assim enfia comida lá dentro. Não. Isso pode ser. E tem gente, né? E aí, falando um pouquinho sobre a autorresponsabilidade, tem muito a questão do porquê que tu come. Né? E muita gente fala assim, eu como porque alguém me ofereceu. Eu como porque eu fui na casa da minha sogra e ela fez a maionese. Eu como porque eu fui no aniversário e tinha torta, e por que eu vou dizer não pra torta? Vai ser feio, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, gente, pra gente assumir a responsabilidade pelas nossas ações, realmente eu ser responsável, é eu bater no peito e dizer: não, eu não quero, ou não, eu não preciso, ou não, no momento eu não vou comer. E a gente tem que se priorizar, tá? Porque a gente tem que priorizar as nossas vontades. E uma orientação que eu sempre dou é olhar para o alimento, olhar para aquilo ali, né, que tu está prestes a comer, e parar e pensar: isso aqui que eu vou comer agora, tá de acordo com o meu objetivo? Tá de acordo com o que eu quero pra mim, ou tá de acordo com o que a outra pessoa quer? Porque bem na maioria das vezes, se eu, Larissa, ofereço um pedaço de bolo pra Cris que veio aqui em casa, exemplo, né? E ela diz não, a minha tendência normal é oferecer de novo. Mas pega, porque a gente quer agradar. Mas se ela me dizer não, eu não vou achar ruim. Eu vou falar: ok, beleza, tudo certo. Ela não quer. E as outras pessoas a gente tem que respeitar também. Então é importante ter essa noção. Eu vi uma pergunta bacana aqui da Dani. Dani, uma das coisas que eu e a Cris também estamos aprendendo agora, inclusive vamos passar isso muito para vocês, tá? Sobre a questão de como fazer com as crianças
Até porque a gente, a partir desse momento, a gente vai parar de ser obrigado a comer isso. Porque eu estou gerando um trauma na minha filha que gera um sentimento que vai gerar uma ação que lá no futuro pode ser prejudicial. E ela pode gerar um trauma lá na frente que depois ela vai ter que fazer um desbloqueio. Porque foi o que eu e a Cris fizemos. Eu e a Cris estamos fazendo hoje. Então, especificamente, se nós entrarmos nesse assunto, a gente vai longe, né, Lari? E a gente tem que trabalhar. Isso é muito. E realmente, assim, quando a gente consegue criar os filhos, né, sem criar muitas crenças, para a criança vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Só que aqui na live, com certeza, a gente tem várias pessoas que foram criadas com, não, tu precisa comer. Isso vem de uma crença que se tu deixar de comer, tu vai ser fraco. E aí as pessoas acham que tem que comer o tempo todo para estar forte, para estar disposta. Quando, na verdade, a gente precisa comer certo para estar disposta, né? Teve uma mulher que colocou aqui, até assim, ó, eu fazia as refeições com chinelo em cima da mesa, apanhava muitas vezes, agora eu preciso aprender a parar de comer, é muito louco. E isso é uma crença muito forte, porque é uma crença, imagina, se ela não comesse, ela não ganhava. O evento, na época, né, que ela presenciou nesse caso, que ela assistiu, que gerou um trauma, que gerou um bloqueio na vida dela. Sim. E que hoje gerou uma crença limitante que ela não consegue, né, que gerou uma crença limitante e depois um bloqueio que ela não consegue agora. E não é fácil. Ela vai ter que fazer um desbloqueio muito forte nesse caso para que consiga ir fazendo aos pouquinhos. Só que o desbloqueio, eu sinto em te falar, que não é do dia para a noite. Não. Ele vai vir com um hábito. Repetição, muita né? repetição vai vir com um hábito. Porque o que é que acontece? Eu vou dizer sempre para vocês. Já vocês fizeram 66 dias, então agora tu vai para academia todo dia com vontade. Nem sempre. Tem um dia que eu não tenho vontade de ir. Mas aquele dia que eu não vou, o que que acontece? Eu me sinto ruim. Por isso ele é um hábito. Porque, ou seja, ele tá na minha rotina. E se eu não vou, eu me sinto ruim. Então eu tenho que ir. Então, apesar da criação de hábitos, gente, é muito importante que você fique... Perdão. Apesar de tudo, você tem que repetir todos os dias até que ele se torne um hábito. E aí depois, sim, ele vai ficar enraizado no nosso sistema neural. Tem toda uma complexidade que vocês talvez vocês compreendam lendo. Talvez aqui no nosso perfil mais para frente a gente traga isso para vocês. Mas que é bacana. Eu acho que um dos fatores também que a gente sempre deve colocar em mente quando a gente está no processo, né, e muito a gente aprendeu esse final de semana, para engordar, Cris, engordei em um dia, em um mês, não foi. Foi em anos, vários eventos. Começou depois do casamento, comendo as besteiras, paladar infantil, depois da gestação. Aí piorou a situação, ao invés de cuidar da alimentação também foi ladeira abaixo, a hora que eu parei de amamentar voltei a comer só as besteiras. Então foram vários fatores e foi durante anos para mim ganhar o peso que eu ganhei. Para emagrecer, quando a gente quer que aconteça esse fator do dia para a noite. Amanhã eu preciso emagrecer já, porque final do ano tá chegando, tá aí, né? Eu preciso. Vou para a festa da minha família, eu não quero ouvir minha tia dizendo, ai, parece que tá espanquinha. Mas o que acontece? E aí, para emagrecer, a gente tem aquela necessidade, eu preciso para agora. E aí vem a situação da frustração. Por quê? Eu comecei uma semana, nossa, poxa vida, em uma semana eu perdi só 500 gramas. Não perdi nem 1 quilo em uma semana. Mas o que acontece? Se você for construir uma casa, leva quanto tempo? Olha, bastante. Um bebê, para nascer, quanto tempo ele tem que ficar dentro da barriga da mãe? Sim. Nossa. Um cabelo, se você cortar, quanto tempo ele leva para crescer? E por que daí na hora de emagrecer, a gente quer cometer esse erro e emagrecer em um mês? E assim, quando a gente fala de autorresponsabilidade, né, de trazer a responsabilidade pra gente, muitas pessoas às vezes acabam esquecendo desse fator tempo, né, desse fator de fazer as coisas com calma. Por quê? Porque é difícil às vezes tu mudar um hábito e tu realmente começar a ir pra academia todos os dias, tu começar a tomar água todo dia, tu começar a mudar aquilo, tu tem que fazer um esforço muito grande, tu tem que dispor muita energia no começo
porque aquilo é diferente do que tu tá acostumado a fazer. Só que depois, gente, tu não tem que fazer tanta energia assim. Esse é o ponto. Não é que vai ficando mais fácil, porque aquilo vai virando um pouco mais automatizado. Mas, como o Jean falou, eu sou o exemplo, né, de atividade física, de hábito de achar difícil. Porque assim, eu vou, a maioria dos dias, não querendo ir. Não é uma coisa que eu amo fazer. Agora que eu tô no cross, eu tô gostando um pouco mais. Mas eu sempre vou pensando, ai, não queria ir, tá? Mas vamos, Larissa. Sabe aquela coisa de, queria tanto ficar terminando de fazer isso aqui, queria tanto fazer isso aqui, queria tanto... Não, mas tá, vamos. Então, assim, as pessoas, elas têm que entender que a gente tem que fazer as coisas buscando o nosso resultado e não só buscando o que a gente quer ali naquele momento. Isso também é autorresponsabilidade. É a gente deixar o prazer momentâneo de, sei lá, dormir um pouquinho mais, ou de chegar em casa e ir direto descansar, ou de ficar aqui rodando o feed do Instagram, pra fazer uma coisa que às vezes eu não tô tão afim, porque aquilo também vai me dar prazer depois. Galera que botou pra tentar às 7, né, Lari? E acordou 7h10, pegou a live pela metade, por exemplo. Isso tá perdendo coisa. E assim, ó, o legal é que a gente faz as coisas sem querer, muitas vezes, só que depois a gente se orgulha da gente mesmo. E aí esse processo, ele vai ser no processo inverso. Em vez de eu ficar só me cobrando e achando ruim e botando foco onde eu não preciso colocar, botando foco no problema, eu acabo trazendo foco para tipo, nossa, eu tô me sentindo melhor, nossa, isso aqui me deixa bem, nossa, isso aqui realmente tá dando resultado, né? Então vocês precisam ter um pouquinho mais de paciência, né, para conseguir realmente colocar em prática e lá na frente começar a ver os hábitos. Vai ter que despender muita energia no começo. Tem que fazer não querendo fazer. Tu vai fazer às vezes com ranço. Paciência, tu é adulto. E adulto faz que é para ser feito. Faz o que precisa fazer, né? Gente, nós como experiência aqui, a gente vai dizer para vocês, durante os 3 primeiros meses foi horroroso. Foi difícil. A água parecia assim que eu estava me afogando de tanto tomar. Cris, mesma situação. A alimentação. Para comer salada, eu não comia salada nenhuma. Eu dei então, gente, olha... Eu dei um desse aqui para eles de cada, né? Que eu sempre dou paciente presencial. Eu lembro que nos primeiros stories da Cris ficava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou terminar esse galão. Isso aqui nem é um galão hoje em dia, né? A gente acha quase pequeno, assim. O galão já tá pequeno já. Esse daí vai em 2 palitos. Então, gente, olha só. Né? Ó, o meu já tá na metade aqui. E começou, o dia recém começou. Gente, mas vamos lá. Passar para vocês exercícios para vocês fazerem em casa e a gente vai discutir aqui na hora de responder junto essas perguntas com vocês. Mas o primeiro de tudo é que vocês vão ter que fazer um exercício que eu achei tão chocante para mim naquela época e para vocês também vai ser, e a Cris também fez e a gente acha chocante de cara, mas não é. Se olhar no espelho, tirar a roupinha, ir para frente do espelho e se olhar para responder essas perguntas aqui. Porque quando você se olha no espelho, quando você vai lá e vai responder essas perguntinhas e você se vê na frente do espelho, você começa a se fazer perguntas. E essas perguntas a gente vai ter que responder. Só que ao invés de a gente focar aqui no problema, como a Lari falou, porque a gente está reconhecendo esses erros. Primeiro a gente tem que sair do ponto em que eu reconheci meu erro. E aí a gente vai achar as soluções junto com vocês aqui. Mas olhando no espelho, você vai se perguntar, você está como gostaria de estar hoje? Por quê? Se você vai responder sim, plenamente satisfeito, desliga lá e vai embora. Vai ser feliz. Você não está, aí você vai lá e responder não. Qual o motivo? Por que você não está? Eu não estou feliz assim, porque eu tinha colocado lá aos meus 20 anos que eu seria uma pessoa saudável, teria uma família feliz, e hoje eu não fiz nada disso, que eu estaria de dieta, que meu corpo estaria assim, estaria assado, e eu não fiz isso. Depois você vai responder outra perguntinha. Como você acredita que chegou até esse estado? Basicamente, a primeira resposta é a resposta da segunda também. Né, Lari? E assim, ó, sobre essas perguntas, é importante a gente frisar que não é só sobre o teu reflexo. É sobre o teu reflexo no espelho, mas é sobre o que ele representa pra ti. É sobre
é sobre o que aquilo tá representando para ti. Porque, por exemplo, assim, quando eu ganhei meus 12 quilos lá, que eu tive compulsão alimentar, aquilo representava que eu não estava sendo disciplinada, que eu não estava tirando tempo para mim, que eu não estava me colocando como prioridade, que eu não estava organizando as minhas coisas, eu não estava feliz, eu não me reconhecia, só que aquilo representava uma bagunça que a minha vida tava, né? Porque ninguém fica acima do peso, saudável, feliz, com às vezes um relacionamento bom, um trabalho bom. As coisas elas têm que fluir junto. E quando a gente consegue controlar a nossa alimentação, a gente controla tudo, meu filho. Então, esse é o ponto, né? Uma situação, Lari, que eu queria passar é que sempre me perguntam: Cris, a virada de chave. Não pode mexer, não pode mexer. Ai, virada de chave foi cair o café. Foi tirar o café e bater no suporte. Espera aí que eu já arrumo o suporte aqui. Pode deixar que eu seguro pra não... Aqui, não, aqui, tá, pode. Eu sempre coloquei como foi a situação de ajudar o Jean por amor. Mas por que entrar nesse assunto? Porque eu sempre olhei pro espelho e eu nunca me via gorda. Eu ia tocar nesse assunto, era o que eu ia falar, que a gente não se via gordo. Eu nunca me via que eu tava gorda, que eu tava obesa. Eu cheguei a comprar calça tamanho 50, 52 e nada disso fez virar a chave. Mas por quê? Hoje eu descobri qual era o maior problema. Eu sou a semelhança física do meu pai. E aquilo era a minha maior dor durante a minha vida inteira. Isso eu tô falando a primeira vez aqui porque era algo difícil de eu falar. Então, o que acontece? Talvez Cris, não gostava de me olhar no espelho porque eu sou a imagem dele. E aquilo me causava dor. Por que me causava dor? Porque ele me abandonou. Então, eu não queria ver esse fator de me olhar no espelho e enxergar a imagem dele. Mas hoje eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade e às vezes a pessoa ela tem que identificar, quando ela for olhar no espelho, qual a identidade dela. É isso aí. Porque às vezes o ela se amar está envolvido com outra situação emocional. Durante o nosso emagrecimento foi o que eu falei. Por que é um processo? Aprender a se alimentar, porque a gente aprendeu com a Lari, que a gente tinha que aprender a nos alimentar. A gente teve que aprender que existiam as crenças limitantes, que isso foram fatores, e mais ou menos o nosso público é a nossa faixa de idade. Aí e assim, né? Aprender, e o Jean, ele teve que acreditar que existia, porque ele não acreditava. Entender esse ponto também. Igual tem muita gente que vai se identificar. O que você vai ter que olhar no espelho não é aquela imagem física. É aquela imagem do que levou você a chegar até o estado em que você chegou. É uma imagem que você vai se olhar e vai olhar para trás. Por isso que eu estava já dizendo. Você vai pegar lá do tempo da escola, dos seus 20 anos, seus projetos de vida. Lá quando você tinha 15, 16 anos, que você colocou seus projetos de vida. Aonde é que você estava colocando? Eu queria chegar lá com um corpo saudável nessa idade. Eu queria ter uma família feliz. Eu queria ter tal coisa. Você vai se olhar com aquela imagem assim, espiritual, praticamente. Aquela imagem que você tinha criado na sua infância. Aquela pessoa que você cultivou várias vezes lá e que você foi levando você a chegar até o estado em que você chegou. Você vai olhar para dentro de si. Não vai olhar só para aquela imagem que está ali no espelho. Aquela imagem que está no espelho ela é forte para você também. Porque você está se olhando, você está se vendo, está vendo aquilo que você chegou, até onde você chegou. E é a partir daquele momento ali que você vai dizer, opa, agora eu vou responder uma outra pergunta aqui. Eu me amo, as minhas ações, tudo que eu fiz na minha vida até hoje são ações de pessoas, é a ação de uma pessoa que se ama de verdade. Eu sou capaz de amar o meu próximo como Jesus manda lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, que a gente tem que amar o próximo como ama a si mesmo. Eu sou capaz de amar o meu próximo porque se eu não estou me amando, eu sou capaz de amar essa pessoa se eu não estou me amando. Não estou, então, para exercer o mandamento do amor ao próximo, eu tenho que me amar primeiro.
Então, Total. iniciar primeiro o teu amor próprio. Então, olhar para dentro de si e responder essa perguntinha. Eu me amo? As minhas ações que me levaram a chegar até aqui são ações de quem se ama? Pode falar lá. Deixa eu fazer um compartilhar. Às vezes, gente, se amar não é tu olhar e ver, tô me amando, tô me gostando do jeito que eu tô. Ou não, eu não me amo porque eu não gosto do meu corpo. Não. É tu amar as tuas ações. É tu amar o que tu tá fazendo com o teu corpo. Um exemplo que eu dou até para vocês entenderem um pouco mais, trazendo mais pro racional, neurológico. Só para complementar ali, porque junto quando você botar assim, ó, na perguntinha, no caderno, já coloca aí, né? Eu me amo, as minhas ações que me levaram a chegar até aqui são ações de quem se ama. Isso. Então, por exemplo, assim, eu costumo dizer que, poxa, se tu é uma pessoa que tu sabe que comer fast food todo dia te faz mal, mas tu tá lá todo dia pedindo um xizão de noite, no outro dia o cachorro quente, no outro dia até, de repente, é só um pão com alguma coisa, mas depois já volta pra pizza. Isso são ações de quem ama o próprio corpo, né? Tu tá indo todo dia dormir tarde, acordando desregulado, tu tá trabalhando o dia inteiro sentado, tu tá fumando todo dia. Isso são ações de quem se ama, né? Então é isso que às vezes vocês têm que entender. A ação, o que tu tá fazendo, tu desejaria, se tu olhasse de fora, fazer mesmo? Tu acha bonito isso? Tu tem orgulho disso que tu faz? Então a gente começa, se amar, né? Quando a gente começa a respeitar o nosso corpo, entender o que faz bem ou não pra gente. Outro exemplo que eu posso trazer aqui, vamos usar ali o exemplo do G e da Cris, né? Eles têm intolerância a glúten. Gente, se eles estivessem comendo glúten, eles não estavam se amando, eles não estavam se respeitando, eles não estavam cuidando do próprio corpo. Porque o que acontece? É tu realmente comer e botar pra dentro uma coisa que te faz mal. Então, assim, a pessoa tem intolerância à lactose altíssima, tem intolerância a glúten e não se cuida, diz que não consegue, vai lá e come todo dia. Eu tenho muitos pacientes assim, né, que não conseguem se cuidar, vem muito nesse sentido. Gente, tu não tá fazendo o mínimo por amor ao teu corpo, não tá fazendo o mínimo, sabe? Então, não é só sobre eu olhar e ver um reflexo bonito, eu ver um reflexo, sei lá, que é parecido com a capa da revista ou qualquer outra coisa do tipo. Não, é eu ver as minhas ações, tá? Porque isso sim... Tem dois comentários aqui que eu gostaria de ler aqui. O abandono, a rejeição, o abuso... Só fala o nome da pessoa ali. A psi, ou a arroba dela. Gleiciana. Eu acho que ele diz que ela é psicóloga. São fatores fortíssimos para levar uma pessoa a se tornar obesa. Lá no evento que a gente participou, não todo mundo, né? Mas as pessoas que se sentiram confortáveis, elas compartilharam as suas dores. E eu notei que as pessoas que sofreram abuso físico, que foram estupradas por outras pessoas, elas estavam acima do peso. Uhum. Então, o meu fator, o abandono paterno. Outra pessoa, um abuso físico. Outra pessoa, as crenças limitantes da família. Então, às vezes, cada pessoa tem um fator que levou ela a ser obesa. Outra situação aqui, a Cristina, 50 anos, parece que não tem mais jeito. E foi comentado lá também. Sim. A pessoa já colocou na mente dela. Não profetiza isso, pelo amor de Deus. Tu colocou na tua mente que não tem mais jeito pra ti. A Lari tem pacientes também, acima de 40, acima de 50. E de ótimos resultados, né, Lari? Tem Perfeito. resultado. Gente, E olha só aqui a gente já estourou o tempo da live, mas vamos lá. Deixa eu só fazer mais um compartilhar pra gente finalizar. Que eu já queria fazer, a Cris tocou exatamente no comentário que eu ia falar, tá? Conexão. Quando a gente não assume a responsabilidade pelas nossas ações, a gente diz que não tem mais jeito, a gente diz que tá difícil, a gente diz que não consegue, a gente diz que é impossível, a gente vai colocando um monte de desculpa, tá, na nossa frente, para aquilo não acontecer. Então, assumir a responsabilidade é a gente bater no peito e falar, tá, eu tô assumindo, eu não sou mais vítima, porque quando eu digo que eu tenho 50, 60, 70 anos, sei lá, e eu não tenho mais jeito, eu tô me colocando na situação de vítima. E eu não tô falando isso aqui por mal, eu tô falando isso aqui por bem, tá? Por bem de quem tá assistindo a live da gente. Eu tô me colocando na situação de vítima sem perceber, sem realmente eu ver que eu tô fazendo aquilo. Só que pra mim sair dessa posição de vítima, eu tenho que falar
Não é que não tem mais jeito. Eu tenho que falar o que eu vou fazer para conseguir colocar em prática. E eu tenho que fazer isso todo dia. É isso que vai fazer vocês realmente mudarem. É isso que vai trazer resultado para a vida de vocês. Então, assumir a responsabilidade pelas ações é sair da posição de vítima. É começar a olhar o copo, né? O copo tá aqui pela metade. Em vez de olhar ele meio vazio, olhar ele meio cheio. Pensar nas possibilidades, botar o foco onde está a solução do problema. Não no problema, não só focar naquilo ali, tá? Olha aqui, comentário. Eu gostaria só de saber se está certo isso aqui, tá, Cris? É a Cleudimar Ruliano, eu acredito. Cris, você foi minha inspiração. Tem 43 anos, em 9 meses eu eliminei 53 quilos. Olha aí, viu? Como dá? Ó, o exemplo. Dá, e vocês não têm noção. Obviamente, gente, que vocês têm que ter uma noção. Por exemplo, eu, Jean, consegui eliminar 42 quilos, por exemplo. E no início eu eliminei muito fácil. Óbvio, eu estava inchado, estava comendo totalmente errado, né? E para quem está em obesidade grau 3, por exemplo, vai eliminar muito mais peso, com muito mais facilidade. Por quê? Porque se alimenta muito mal, mesmo, e muito diferente de uma pessoa que tem que eliminar 5 quilos. Então não espere que você elimine 5 quilos com facilidade. Amanhã nós vamos te ajudar a criar um plano de ação para você. Foi isso mesmo, isso mesmo, 53 quilos. Nossa, olha só que bacana. Que legal. Amanhã nós vamos te ajudar a criar um plano de ação para você sair disso. Mas então hoje você vai fazer o quê? Vai pegar o seu caderninho, vai anotar e vai responder essas perguntas para si mesmo. Né? Você não vai pegar e vai mandar para mim ou para a Lari. Não, você vai responder isso para si, porque é bacana você se autoconhecer. Né? Você está como gostaria de estar? Essa é a primeira pergunta que você tem que colocar. Como você acredita que chegou até esse estado? Sem terceirizar a culpa, tá? Você vai lá e vai colocar. Como você acredita que chegou até esse estado? Vai lá e vai colocar. Como que eu acredito que cheguei até esse estado? A live vai ficar salva. Qualquer coisa, você pega no finalzinho e junta. Eu vou colocar as perguntas também nos meus stories. Tá? Então quem quiser deixar lá, eu vou deixar escritinho também. Isso, vamos deixar aqui. Você se ama? Você vai responder. Se você se ama, se você não se ama e o porquê. E aí quais os caminhos que eu preciso seguir para sair desse estado? Qual é o ponto de partida que você precisa fazer? Amanhã a gente vai te ajudar a criar um plano. Lembra, aqui, primeiro, aqui, já para avisar do plano de ação para amanhã. Tá? Primeiro de tudo, você tem que sempre se lembrar que você tem os caminhos corretos, os meios adequados para fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? Usem os meios adequados. A dieta da lua, do sol, da sopa da banana. Sopa da banana não são os meios adequados, porque depois você vai acabar indo por água abaixo. Que você ganhando peso de novo. Ganhando peso de novo. Tem gente que diz assim, água com limão emagrece. Para você não bebia água, você começa a beber água, você acha que é o quê? Aí muda, óbvio. Você nem bebia 1 litro d'água, agora começa a beber 2 litros d'água com limão. É isso. Né, Lari? Eu acho que também. Passa a matar um pouco mais a fome, porque muito do que a gente sente não é fome, é sede. Sede também, tem isso. E aí acha que está emagrecendo, porque tu não bebia água, cristão. Eu acho que uma coisa também que para fazer essas tarefas, perguntinhas que foram passadas para você fazer hoje como missão, você tem que entender, as pessoas, elas agem de maneira diferente. Então, esse é o seu processo. Já começa aí. Você tem a Cris e o Jean como inspiração, você tem a Lari como inspiração, tem a Lari como um Nutri aí para dar dicas, mas você tem que entender que esse é o seu processo, é o seu momento de você se identificar. Então, você vai olhar no espelho e vai se identificar, procurar a pessoa que tem aí do outro lado da telinha e procurar a sua identidade. Tá? Algumas pessoas, elas são de falar e quando elas ouvem, elas gravam. Outras pessoas são na escrita. Então, identifique isso. Se para você conseguir fazer essa tarefa, você vai ter que escrever, você pega um caderninho, uma folha e escreve. Se você é aquele tipo de pessoa que precisa apenas escutar, você vai olhar no espelho e você vai falar várias vezes, vai repetir até que entre aqui. Tá?
Lari, quer se despedir já agora, que daí a gente já faz um complementar já? Vamos nos despedir. É interessante isso, porque tem muita gente que se cura pela escrita, né? Então, eu sou uma pessoa assim, que eu adoro escrever. Então, testem, né? Ah, não sei se eu gosto de escrever, mas pega e escreve, vê se pra ti faz sentido. Ou então fala, ou repete, bota um pouquinho de nota no celular. Mas o mais importante, gente, coloca atenção e não negligencia esse passo, tá? Porque é extremamente importante. A gente não começa a emagrecer só quando a gente vai na Nutri, pega a dieta na mão e começa a academia. A gente começa pela cabeça, pela mudança de mentalidade. E é isso que a gente quer trazer e quer conscientizar vocês com essas lives, tá? Então amanhã a gente tá aí de novo. É que as lives, o objetivo dessas 5 lives, o pessoal acha assim, eles vão falar sobre plano nutricional, né? Não é. Não é, gente. O objetivo o que vem antes. É o que vem, né? Antes. É o que você vai fazer antes de pegar o plano da nutricionista e dizer, opa, é agora que eu vou botar em prática. É o que vai fazer colocar o plano da nutricionista em prática. E não necessariamente a gente está falando da Lari, né? A gente está falando da Lari porque a Lari nos ajudou e ela também estava junto com a gente. Mas para encerrar a live de hoje, eu quero ler por completo, então, Mateus capítulo 22, versículo 36, para a gente encerrar. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Agora, o segundo é semelhante a ele. Então, o que você vai ter que fazer? Ame o seu próximo como a si mesmo. Cuida do teu coraçãozinho, para depois cuidar do coraçãozinho do teu irmãozinho que está do lado. Tá bom? Foi o que a gente fez. Por isso que agora a gente está começando tudo. E as mamães que estão aí do outro lado, que querem ajudar os seus filhos, primeiro você. Primeiro. Depois você vai ajudar o seu filho. Vai ajudar o seu filho. Vai lá, comece a se ajudar para você começar a conseguir ajudar ele. Beijo, gente. Beijo, Lari. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.